Olha, os talentos que Deus tem nos dado, a graça de estar perto, né? Poder ver e ouvir a instrumentalidade com que Deus tem usado cada um, né? Que maravilha. Edu é uma bênção, né? Quero ver se ele traz um outro saque essa semana que vem, que é para eu poder fazer um dueto com ele. Aleluia! Mas que bom, irmãos. Bom ver o Rogério e a Ueli aqui com a gente. Saudade de vocês, hein? Aleluia! Irmãos, queria compartilhar uma breve meditação com os irmãos daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Vendo essa palavra já há algum tempo, eu lembro que um dos textos, o texto mais longo que nós vamos ver aqui, quando eu vinha para os Estados Unidos, Deus falou muito comigo através dessa palavra e continua falando. E eu queria compartilhar um pouquinho do meu coração, da palavra de Deus, aquilo que Ele tem colocado com os irmãos. Antes de entrar propriamente nesse texto, eu queria estabelecer uma verdade que é muito importante para que nós venhamos a entender ou lembrar da importância da palavra de Deus, da forma que Deus estabeleceu para se relacionar conosco. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é o autor e consumador da nossa fé. A fé é um elemento que Deus estabeleceu para se comunicar ou para se relacionar conosco. Observamos que no Jardim do Éden, ontem falávamos disso, né? Deus colocou a árvore do conhecimento, do bem e do mal, e a árvore da vida. E o homem fez a sua escolha, né? E Deus deu uma ordem, Deus falou uma palavra, e o homem não creu no que Deus falou. Então, Deus estabeleceu esse princípio de fé, de confiança para se relacionar conosco. E Ele não desistiu desse princípio. O princípio continua o mesmo. Nós, como Paulo escreve aos Coríntios, segundo Coríntios, nós vivemos por fé e não por vista. Vivemos pelo que cremos. Hebreus capítulo 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que quem dele se aproxima creia que Ele existe e que é galardoador daquele que o busca. Amém? Então precisamos entender que a partir dessa queda, dessa desobediência do homem, o homem sofreu o embrutecimento dos sentidos. E o homem já não pode viver, se já não podia antes, se antes já tinha sido colocado esse princípio de dependência, de confiança no Senhor, muito mais agora que o homem sofrendo o embrutecimento dos sentidos, ele perdeu essa comunhão, esse acesso que havia no princípio com Deus. Graças a Deus por Jesus Cristo que reestabeleceu. Ele abre um novo e vivo caminho. Amém? Então, com o nosso intelecto, o nosso entendimento apenas, somente, nós não podemos agradar, não podemos fazer coisa alguma. O próprio Senhor Jesus
ele diz no capítulo 15 do Evangelho de João, que sem mim nada podeis fazer. Amém? Amém. Então, eu queria falar um pouquinho hoje sobre a soberania de Deus e a nossa confiança nele. Amém? Deus é Deus. Ainda que qualquer coisa venha acontecer, Ele continua sendo Deus. O Salmo 90, versículo 2, se não foge a memória, diz que antes que se formassem os montes e essas coisas viessem a existir, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Ele é Deus por si só, autossuficiente. E nada poderá mudar isso, nada poderá influenciar. Diz que nele não há mudança nem sombra de variação alguma. Amém? Partindo do princípio que o nosso Deus, Ele é soberano. E Ele é o nosso Senhor, nosso Criador. Cabe a Ele, e não a nós, a decidir, a julgar, a criar, a estabelecer. Cabe a nós obedecer. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, no capítulo 3. Salomão, Deus falou a respeito dele que ele seria o homem mais sábio, que nunca houve e não haveria de haver uma pessoa mais sábia do que Salomão. Então, que nós possamos ouvir um pouquinho dos conselhos, da sabedoria de Salomão, contido na palavra de Deus. Amém? Capítulo 3, a partir do versículo 5, por enquanto, apenas 3 versículos, queria que a gente lesse. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Amém? Pai, uma vez mais, quero te louvar. Nós te adoramos pelo que Tu és, pela Tua bondade, pela Tua graça e misericórdia. Pai, em nome de Jesus, eis aqui as nossas vidas, eis aqui a Tua palavra, eis aqui o nosso coração. Te peço sinceramente e humildemente que o Senhor venha uma vez mais a manifestar a Tua graça, Teu amor, a Tua bondade para conosco, em nos conceder, ó Deus, o entendimento. Comunica aos nossos corações a Tua palavra. A Tua palavra que transforma, a Tua palavra que nos desafia, a Tua palavra que nos confronta, a Tua palavra que nos consola, a Tua palavra que nos muda. Faça isso para a Tua glória, Senhor, através do Teu Espírito, em nome de Jesus. Declaramos que o nosso coração está aberto, os nossos ouvidos estão atentos e que o Senhor é soberano, o Senhor é bom. Em nome de Jesus. Amém. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Essa palavra, ela fala muito comigo a respeito de algumas coisas, algumas verdades. Primeiro, essa palavra
se refere a Deus como Senhor. Na raiz da palavra, o sentido da palavra Senhor quer dizer dono, Criador. Sendo Ele o nosso Senhor, o nosso dono, está estabelecida a sua soberania, a sua sabedoria. Como Criador, Davi expressa no Salmo 139, ele diz assim: de maneira assombrosamente maravilhosa, tu me formaste, tu me teceste no íntimo, tu conheces. Ele começa dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe conheces, penetras os meus pensamentos, antes que a palavra me venha à boca, Senhor, tu tudo conheces, tu me cercas em volta e sobre mim tu pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, não posso atingir. O conhecimento de Deus ao nosso respeito é assombrosamente. O Davi buscou uma redundância para expressar, e acho que ainda falta. Ele diz que o alcance do conhecimento de Deus é tremendo. Ele diz: se eu subir aos céus, tu aí estás. Se eu fazer a minha cama no mais profundo abismo, tu me encontras lá também. Aleluia. O Deus a quem nós servimos é sobrenatural, é soberano e está aqui nesse momento. O culto que nós prestamos a Ele é sobrenatural. É algo que, com o nosso intelecto, os nossos sentimentos embrutecidos, jamais conseguiremos alcançar. A nossa comunicação com Ele é através da fé, através de revelação. Amém? Confia no Senhor. Primeiro, Ele é o nosso Deus, é soberano. Ele é o nosso Senhor. Somente por isso nós já precisamos e devemos confiar nele. Ele é o nosso Criador. Ele sabe tudo ao nosso respeito. O cara que criou esse aparelho, que todos nós usamos aqui, esse telefone, ele é a melhor pessoa para falar sobre o funcionamento desse aparelho. Ou de qualquer outro aparelho, quem quer que seja que criou. Deus como nosso Criador. Ele é a pessoa mais indicada. Ele tem o manual. Salmo 103 diz que Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele conhece cada célula, Então só por isso nós devemos confiar. Salomão, na sua sabedoria, ele dá esse conselho: confia no Senhor de todo. Não é por acaso que ele diz todo. De todo o teu coração. Não é como na maioria das vezes nós fazemos, com pedaço, com metade, com 90%. Você sabe a porcentagem que você coloca, às vezes eu sei. Às vezes desconfiamos de Deus. Talvez seja só eu, né? Com atitudes, com palavras, consciente ou inconscientemente, desconfiamos dele. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no seu próprio entendimento. Fixe bem essa palavra na sua mente, no seu coração. Entendimento. Sendo Deus, Jesus, autor e consumador da nossa fé, ainda assim Ele não exige de nós uma fé
cega, uma fé irracional. Aqui nós estamos vendo o conselho de Salomão dizendo: não te estribes no teu próprio entendimento. Só que a nossa fé em Deus não exclui o entendimento e o intelecto. Amém? Mateus no capítulo 22, acho que o versículo 38 em diante, os fariseus se aproximam de Jesus, sendo que Jesus já havia respondido umas perguntas dos saduceus que testavam ele, e eles se aproximam de Jesus e dizem: mestre, qual é o maior mandamento? Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. A fé em Deus, ela não deve ser uma fé cega, volto a falar. Precisamos entender. Nós falei no início de Hebreus, capítulo 11. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, prova das coisas que se esperam. E fala que pela fé os antigos alcançaram vitórias, e ele fala assim: pela fé entendemos. Volto a dizer, a fé que Deus quer de nós não é uma fé irracional. Deus, na verdade, pela sua graça, Ele nos concede que entendamos a partir do momento que voltamos o coração para Ele, para isso. Ele se revela a nós. E aqui Salomão, mais uma vez, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, precisamos depender do Senhor. Essa confiança nele pressupõe também obediência, pressupõe fé, pressupõe que nós precisamos depender dele. E não te estribes no teu próprio entendimento, porque, como falei no início, o nosso entendimento foi embrutecido. E se antes já era necessário dependermos, muito mais agora. O homem se distanciou de Deus, e o homem precisa se aproximar dele para que cada dia ele se pareça mais com o Senhor. Educa acabou de fazer um solo da canção que está tocando muito e diz assim: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chores se o mundo ainda não notou, já é importante Deus reconhecer o teu valor. Eu achei muito interessante a história dessa canção, porque diz que o Anderson, acho que depois de fazer algumas visitas a presídios no Brasil, e os irmãos conhecem as condições dos presídios no Brasil, que são superlotação, precariedade total, e ver as condições desumanas, e ver literalmente o embrutecimento dos sentidos e de todas as coisas. Você vê a descaracterização, a total perda da imagem de Deus na vida daqueles homens que vivem. Eu assisti alguns documentários ontem e eles mesmo se descreviam como animais, tanto nas condições ambientais que vivem, quanto no seu estilo de vida. E ele teve a inspiração de declarar, porque muitos estão ali já sem esperança de coisa alguma, de qualquer perspectiva de futuro, mas ele diz assim: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Foi o projeto de Deus: façamos o homem segundo a nossa imagem, e Deus não desistiu do seu projeto.
E essa canção é muito forte. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. É importante Deus reconhecer o teu valor. Você é precioso, mais raro do que o ouro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui. É forte, né? O embrutecimento dos sentidos faz com que nós não entendamos, não enxergamos, não sejamos capazes de ouvir o falar, o agir de Deus. Então não podemos de maneira nenhuma nos estribar ou nos restringir ou depender de nós mesmos, da nossa capacidade intelectual, da nossa capacidade física, humana. Não podemos depender de homem algum. Precisamos depender do Senhor. Amém. Amém? Aleluia. Jeremias 17, diz: maldito é o homem que confia no homem e faz do braço mortal a sua força, a sua confiança. É maldito. E descreve ali as consequências da pessoa que confia em si mesmo. Eu sempre interpretava isso como quando eu tomava um tombo de alguém, por exemplo, e aí alguém dizia: maldito é o homem que confia no homem. A gente sempre atribui isso a uma outra pessoa, mas o sentido que a palavra de Deus está dizendo aqui é muito mais abrangente. É o homem que confia em si mesmo, confia no seu braço, na sua força, e não põe a sua confiança no Senhor. Por isso Salomão, na sua sabedoria, diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Amém? Ele segue dizendo: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. E a consequência? Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Acho que no Salmo 32, se não me foge a memória, Davi diz assim: enquanto eu calei os meus pecados, envelheci de tão cansado, porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor chegou ao fim. Se tornou em sequidão de estio. Ele sentia dor, cansaço nos seus ossos por conta da independência. Nós temos falado ao longo desses últimos anos sobre independência. E é isso que Salomão está dizendo na sua sabedoria. Confia no Senhor. Não dependa de si mesmo. Não dependa de você mesmo. Confia em todos os teus caminhos. Não seja sábio aos seus próprios olhos, achando que você sabe de tudo. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele fará todas as coisas. Amém? Este princípio está intrínseco em toda a palavra de Deus. Jesus Cristo, no capítulo 22, eu mencionei o capítulo 22, no capítulo 18, Jesus, quando os discípulos tentaram bloquear algumas crianças, Jesus disse: deixa vir a mim as crianças, porque delas é o reino de Deus. Quem não se tornar como uma criança não pode entrar no reino de Deus. Isso aqui pressupõe, irmãos, uma criança. Qual as características de uma criança? A criança, ela é dependente. Ela depende do pai, dos pais, para tudo. Amém? A criança é dependente. Jesus diz: quem não se tornar como uma criança não pode entrar no reino de Deus. Precisamos depender dele em tudo. Não sermos autossuficientes. Não sermos sábios demais ao nosso próprio olho. Precisamos
depender dele. Se assim fizermos, a palavra diz que vamos achar descanso. Amém? Amém. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Amém? Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia ainda em Deuteronômio, no capítulo 8. Deuteronômio, no capítulo 8. Eu queria que a gente fizesse essa leitura. Como eu falei, Deus tem falado muito comigo já há alguns anos nesse texto. E continua. Todos encontraram? Partindo desse princípio que Deus é soberano, nós precisamos confiar nele e depender dele. Moisés, quando já tinha passado por toda aquela situação de libertar o povo do Egito, de atravessar o Mar Vermelho, de passar pelo deserto com aquele povo, passar tudo aquilo, e chegou na terra da promessa, na terra prometida, chegou na bênção. Ele juntou o povo e começou a dar alguns conselhos, a colocar algumas recomendações de Deus para o povo. E a Bíblia diz que isso aqui são sombras para nós, exemplos, que nós possamos tomar o conselho da palavra de Deus. Amém? Diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Vamos parar um pouquinho aqui. Aleluia. Versículo 2: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar. Há uma tradução que diz assim: para te tentar. Deus te guiou esses 40 anos pelo deserto para te provar, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Mas não há uma contradição aqui, irmãos, no que eu falei antes. Eu mencionei o Salmo de Davi, Salmo 139, onde diz que Deus conhece todas as coisas. Antes que haja uma palavra nos venha a boca, Ele já conhece. E aqui está dizendo que fui eu quem te guiei no deserto esses 40 anos para te provar, para te humilhar, para saber o que havia no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Será que há alguma contradição nisso? Essas coisas sempre me chamaram muita atenção. Mas se nós continuarmos lendo, nós vamos entender o princípio da palavra de Deus. E diz assim, 3: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem,
mas de tudo, ou de toda palavra que procede da boca de Deus, ou do Senhor, viverá o homem. Aleluia! Jesus, a primeira resposta de Jesus na tentação, capítulo 4 de Mateus, quando o diabo tentou, diz que depois de 40 dias jejuando, Jesus teve fome. O diabo se apresentou e disse: se tu és o Filho de Deus, faz que essas pedras se transformem em pão. Jesus usou esse texto e Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. Como falei no início, o princípio continua o mesmo. Deus quer que nós confiemos nele, que dependamos dele, que dependamos dele. Amém? Disse assim: dessa árvore não comereis. E o homem vai e come. Desconfiou. E até hoje nós viveremos. A Bíblia diz, Romanos 1,16, né? Diz que porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e diz assim: porque o meu justo viverá pela fé. Precisamos dessa fé, dessa confiança, desse elemento todos os dias para nos relacionarmos com Ele. Deus está dizendo aqui que não é mais importante o pão. Ele diz assim: eu vos humilhei, eu vos provei para saber o que havia no seu coração. Na verdade, para te mostrar o que havia no teu coração. Se você obedeceria ou não os mandamentos do Senhor, dependendo das circunstâncias em que você se encontra. O povo, quando passou pelo mar e viu todas aquelas 10 maravilhas que Deus operou ali contra Faraó, seus exércitos e tudo mais, o povo se alegrou e passou dançando, tocando tamborins. Mas logo depois, está o Senhor no meio de nós ou não? Então Deus conhece muito bem o ser humano e sabe as nossas tendências, de acordo com circunstâncias, com situações que nós passamos. Muitas vezes nós somos levados, tentados a desconfiar, a desanimar. Amém, irmãos? Mas confia no Senhor de todo o teu coração. E aí Deus fala aqui, através de Moisés, porque para te dar a entender, Deus quer que nós entendamos, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem. O pão não é a coisa mais importante. O mais importante é o que sai da boca de Deus. E é necessário que a gente olhe para essa questão do pão de uma maneira muito abrangente. Amém? Pão para você pode ser diferente do que seja para mim aqui nesse texto. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. Deus, desde o princípio, estabeleceu o princípio da nossa dependência dele. Eu vos fiz ter fome, vos deixei ter fome, mas Deus não nos ama no deserto, e vos sustentei com maná que nem vós conheceste, nem vossos pais conheceram, e vos humilhei e vos tentei para saber o que havia no teu coração, se obedecerias ou não os meus mandamentos. Agora, ele começa a descrever
o resultado de confiar no Senhor, de depender do Senhor. Ele começa a discorrer e lembrar ao povo por toda aquela trajetória da fidelidade e do amor de Deus. Versículo 4 diz assim: nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Irmãos, dá para imaginar? Às vezes a gente passa batido, muito superficialmente a gente passa por isso. Nunca se envelheceu a tua veste sobre vós. Nunca se envelheceu as suas vestes. Amém. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Qual seria o maior milagre? Porque isso aí a gente já viu 2 milagres, né? Qual seria o maior? Durante 40. Eu imagino a mulherada hoje, todo dia tá na Ross, querendo trocar de roupa, né? Ficar com a roupa só durante 40 anos no deserto e não ter pé inchado. Coisa boa, né? Mas Deus é fiel. Quem pode fazer isso? Senão o nosso Deus. Nesses 40 anos, sabe, pôs no teu coração que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de ovelhas, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, nada faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Amém? Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com o maná que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Você pode dizer amém? Para te humilhar, que te sustentou com maná que vós nem vossos pais conheceram, para te humilhar, para te provar e para no fim te fazer bem. Deus não está tentando nos matar, irmãos. Ele nos ama com amor eterno.
Agora, Tiago descreve, ou melhor, Pedro descreve que a nossa fé é mais valiosa que o ouro. Só que ele diz que esse ouro tem que ser provado. Deus sabia e sempre soube quem somos nós, qual é a nossa estrutura, sabe de todas as coisas, mas Ele precisa revelar a nós o nosso próprio coração. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O homem não conhece seu próprio coração. E Deus precisava que o homem atentasse e entendesse que no seu próprio esforço, no seu próprio intelecto, no seu próprio entendimento, ele é incapaz de produzir boas coisas. O próprio Salomão diz assim: há caminhos que ao homem parece ser bom, mas no fim são caminhos de morte. Deus fala no livro de Jonas em relação àquele povo ninivita, e eu acho que isso cabe para todos. Eles não sabem discernir a sua mão direita da sua mão esquerda. Um povo que precisa de Deus. Amém? E precisamos confiar nele. Porque durante essa trajetória, e Moisés lembra o povo aqui do seguinte: Deus está te colocando numa terra farta, numa terra onde mana leite e mel, aonde da rocha vocês vão tirar o cobre, o ferro, vocês vão tirar o ouro, a prata, é abundante, não haverá escassez de pão, construirás casas e vocês terão em abundância, mas jamais te esqueça do Senhor teu Deus, não te esqueças dos seus estatutos e mandamentos. Essa é a nossa tendência. É procurarmos a Deus quando nós estamos em aperto. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas. Amém? Para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê, se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós. Assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, o vosso Deus. Há um princípio muito profundo, muito importante para nós entendermos. Deus diz: vocês precisam entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vemos aqui as consequências da questão de se afastar desses mandamentos, de se afastar desses estatutos. Diz assim: assim como as nações que Deus lançou fora de diante de vós, vocês cairão. Será que Deus está de alguma forma aqui sendo cruel? Se você continuar lendo esse livro, no final dele, acho que o capítulo 28, Deus está dizendo assim: olha, eis que coloco diante de ti a vida e a morte, escolhe bem e viva. A questão são escolhas que precisamos fazer. Nos deu o livre-arbítrio o Senhor, e a vida é feita de escolhas. Todavia, nós somos reféns das escolhas que fazemos. Reféns. Precisamos assumir a responsabilidade das escolhas que fazemos.
Todas as escolhas que fazemos têm as suas consequências. Nós nos colocamos em situações nas quais nós vamos arcar com as consequências das situações. E muitas vezes, na maioria das vezes, as situações que nós nos colocamos é sem consultar o Senhor, sem ouvir o que procede da boca de Deus. É disso que o homem viverá. Temos consequências. Para finalizar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 8. Eclesiastes, capítulo 8. Versículo 16 em diante. Diz assim: Salomão estava derramando o seu coração, como foi falado no início. Salomão, o homem mais sábio, né? O homem mais rico, o cara majestoso, rei. Mas chegou um ponto da sua vida onde ele, de uma forma bem contemplativa, refletia e falava das suas reflexões. E talvez depois de experimentar na pele esse embrutecimento e esse afastamento do Senhor, ele se lamentava. Mas mesmo assim continuava sendo sábio e falando verdades profundas, as quais servem de conselhos para nós ainda hoje. Salomão fala assim: aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso poderá achar. Não é qualquer um que está falando isso aqui. O cara era sábio. Ele diz assim: depois de examinar, de arrazoar, eu percebi, eu entendi que com a nossa percepção e apenas com as nossas capacidades humanas, nós não vamos entender. Por isso eu preciso confiar de todo o meu coração, mesmo quando está doendo, mesmo quando as coisas não estão correndo de acordo com o meu plano, com as minhas perspectivas. Eu preciso confiar, porque ainda que eu perca a noite e me aplique a entender, a buscar, é canseira, é vaidade. Tu vai morrer cedo e doido. Cabe a nós obedecer, confiar no Senhor de todo o coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Amém? Amém, irmãos? É bom confiar no Senhor. Aleluia. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre.
Aleluia. Só Ele é capaz de resolver os nossos problemas, de responder os nossos questionamentos. Só Ele nos entende quando ninguém nos entende. Quando todos se levantam contra nós, o Senhor também se levanta para aqueles que confiam nele, que dependem dele, e traz a resposta, e traz a paz. Amém? Nós paramos no versículo 8 do capítulo 3 de Provérbios. O versículo 9 diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. Isso aqui é a consequência da confiança no Senhor. É o resultado, é o produto da confiança no Senhor. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor, o teu dono, repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Para te humilhar, para te provar, para no fim te fazer bem. Quando Ele permite que nós passemos por dificuldades, por situações adversas, pelas agruras, até porque Ele falou que nós somos alienígenas, né? Ele falou: vós não sois do mundo. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16 diante, né? Como eu do mundo não sou. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas assim como aborreceram a mim, aborreceram a vós. Então tudo, né, diz que o mundo jaz no maligno. Todo esse sistema está montado contra mim, contra você. Então não vamos viver de acordo com o que nós vemos, com o que nós sentimos. Não se estribe no teu próprio entendimento, porque o nosso entendimento está comprometido. Precisamos confiar nele de todo o nosso coração. Amém? Deus abençoe.